Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de Deus, nosso Pai maior, nos envolva em mais uma reflexão da noite. O maior princípio básico da doutrina espírita está na existência de Deus. A doutrina espírita traz para nós, no seu conjunto de entendimento e de conhecimento, vários princípios, qual seja a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, perispírito, a influência dos espíritos na nossa vida, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Mas importa que, para que a gente compreenda toda esta doutrina filosófica, científica, e que nos traz uma consequência religiosa, importa nós pensarmos primeiro nesta causa primeira, que é Deus, que, aliás, é o princípio de toda e qualquer religião. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro A Gênese, a última obra que forma a base da doutrina espírita, vai trazer para nós que Deus, que é esta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como nos afirmou os Espíritos. Na primeira questão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec volta a este tema, a este assunto na Gênese, no capítulo 2, no item 2, quando ele vai falar que constitui princípio elementar que pelos efeitos se julga uma causa. Não é óbvio? Todo efeito tem que ter uma causa. Pela lógica também, que se torna até um axioma que nós aplicamos à nossa inteligência, todo efeito inteligente há de se ter uma causa igualmente inteligente. O nada pode fazer. Tudo que nós conhecemos e que não conhecemos, que vemos e não vemos, repousa a sua base maior neste princípio, na existência de uma inteligência suprema, que é a causa de todas as coisas. E Kardec, então, vai falar isso para nós, que constitui princípio elementar que, pelos efeitos, como falamos, se julga uma causa, mesmo quando ela se mostra ou não se mostra, né? Quando ela se conserva oculta. Se, pois, rasgando os ares, um pássaro é atingido por um mortífero grão de chumbo, deduz-se que um hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto, não é mesmo? Nós não precisamos ver o atirador e nem precisamos conhecê-lo, conhecer as suas habilidades para chegarmos a essa conclusão. É um excelente atirador. Assim, nem sempre é preciso que se veja uma coisa para ficar-se sabendo da sua existência. Em tudo é observado os efeitos para se chegar ao conhecimento das causas que produz. E assim, ele vai trazendo para nós todo um capítulo para falar da existência de Deus. E nós vamos buscar que, desde todos os tempos, o homem importou elevar o seu olhar a um ser, a uma divindade, a um elemento qualquer que ele, intuitivamente, também por tudo observar, e saber que ele não fez essas coisas que ele observava, é que o homem, desde todos os tempos, tem a compreensão da existência de um ser superior. Ainda que esta compreensão não seja tal qual nós a temos hoje, e que ainda é muito pequena. Mas nós vamos buscar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, nos Salmos, nós vamos encontrar no Salmo 19, o salmista dizer para nós assim, quem o escreveu foi Davi, o rei Davi. E o que eram os salmos, antes da gente ler? Os salmos eram cânticos, eram poemas, eram um clamor daqueles da antiguidade, normalmente
para se falar deste Deus, para se proclamar a existência desse Deus, como muitas vezes vamos ver no Antigo Testamento. Então, o livro de Salmo não é nada mais, nada menos do que um conjunto de poemas escrito por pessoas diferentes, mas na sua maioria foi escrita por Davi. Se não me engano, 78 ou 79 de todos os salmos foi escrito por Davi. E neste Salmo 19, Davi vai dizer para nós assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração para o outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Ele vai falando uma série de outras questões, e ele coloca: nada se esconde a este calor, a essa energia, né, vamos dizer assim. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor, ele é verdadeiro e dá sabedoria ao simples. E aí, quando a gente lê este salmo, escrito há tantos séculos, a gente fica pensando, né? A gente vai divagando. Quando foi que Davi o escreveu? O que ele estava vendo no momento que ele escreveu? Aliás, ele coloca aqui que é o firmamento. Mas era dia ou era noite? O que encantou Davi? O que Davi via que parece que, na maioria das vezes, nós não estamos vendo, não estamos percebendo? Ou o que Davi não via, não percebia naquela época, e que nós hoje, com todo o desenvolvimento intelecto-moral, com toda a doutrina espírita que veio a seu tempo aclarar esse entendimento acerca de Deus, nos traz? O que fez Davi? Dobrar os joelhos e dizer: os céus proclamam a glória e anuncia as obras de Deus. Tudo está sobre o seu clamor, seu calor. Não há linguagem nem fala onde não se ouve a sua voz. Davi afirma que ele estava ouvindo a voz de Deus, somente olhando para o firmamento. E aí é uma questão que a gente traz para a nossa reflexão. O que Davi viu, né? E que nós precisamos ver? Davi estava admirado deste primeiro fundamento, que é a existência de Deus. Ele estava contemplando. Mas imagine só, o que era o entendimento da terra, das estrelas, do sol, de tudo que se via, daquilo que se podia sentir, das coisas visíveis. Se a gente for olhar naquela época de Davi, tinha-se pouco conhecimento, não é verdade? Em comparação com os dias de hoje. Imaginava-se que a Terra era até o centro do universo, né? Que a Terra estava ali estagnada, parada. No entanto, mesmo com pouco conhecimento, Davi reconheceu este primeiro princípio básico, que séculos e séculos mais tarde vem a doutrina espírita nos dizer: não é efeito sem causa. E todo efeito inteligente há de se ter uma causa igualmente inteligente. Isto é um axioma, diz Allan Kardec. E isso já vem sendo nos mostrado há tanto tempo. Ele não sabia que a Terra girava, ele não sabia de nada disto, e nós hoje sabemos. Quanto conhecimento que nós temos. Nós estamos pegando apenas o primeiro princípio básico dos 15 que a doutrina espírita nos traz. Deus, existência de Deus. E aí o que nós vemos? O que nós vimos hoje que Davi não tinha nem compreensão? Ele falava da grandeza do firmamento e dos seres mínimos que nós já temos conhecimento hoje. Da compreensão que nós já temos de que nós, seres vivos, temos uma estrutura
de células que formam tecidos, que formam órgãos, que vão formar todo um sistema num equilíbrio perfeito. Nós percebemos esta máquina com toda a tecnologia que nós temos hoje, que a ciência traz. Creio que todos nós, a maioria de nós, já fizemos algum estudo, alguma pesquisa, ou já nos pesquisamos, né, doutora Eusana, através de um médico, que vai falar para nós como que está funcionando o coração, através de vários aparelhos e equipamentos. E nós olhamos tudo aquilo, vamos para casa com um resultado, né, de um ultrassom, um resultado de qualquer exame que fazemos, e vamos para casa. No entanto, bastou Davi olhar para o firmamento e dizer: olha a grandeza de Deus. O que está faltando para nós? Que sensibilidade é esta que teve o salmista e que está nos faltando? Nós sabemos hoje que existem bilhões e bilhões incontáveis de galáxias, que a nossa é uma pequena em meio a bilhões. Nós sabemos da grandeza do universo e que nós ainda estamos longe de compreender. A gente está caminhando um pouco até um determinado ponto. E que o nosso Sol, o mesmo Sol que Davi viu lá no Antigo Testamento, este Sol é apenas uma diminuta estrela, esse apenas aí, entre aspas, não no sentido de diminuí-lo, mas em comparação com todo o edifício da criação, com todo o edifício do universo. Hoje nós sabemos que a distância entre o Sol e a Terra são de mais ou menos, alguns vão dizer, quem duvida pode pegar o metro e começar a medir, são 150 milhões de quilômetros, podem começar agora, né? E o sistema solar, ou sistema mais próximo, vamos dizer assim, da nossa galáxia, o nosso vizinho mais próximo, está a uma distância nossa, se a gente percorresse 77 quilômetros por hora, nós levaríamos nada mais, nada menos que 16.342 anos para chegar nesse outro sistema solar mais próximo de nós. Coisa pequena, né? E diante de toda essa grandeza, a gente tem que parar para pensar. O que vai nos tocar de tudo isso? Quando a doutrina espírita nos traz esta primeira questão, ela vai nos dizer que Deus, nós não podemos ver Deus. Deus não se mostra, mas Ele se revela por toda a sua criação. É um verdadeiro poema, a primeira parte de O Livro dos Espíritos. E à medida, vai dizer Allan Kardec também, que nós vamos evoluindo intelectualmente, moralmente, nós vamos ampliando a nossa compreensão de Deus. Porque é impossível, na nossa linguagem humana, definir um ser que nada se compara a tudo que nós mais ou menos conhecemos. E aí, por isso que Kardec vai falar, olha, vamos nos ater àquilo que Deus deve ser, uma vez que é a inteligência suprema, dentro dos nossos limites, tal como imaterial, soberanamente justo e bom. Deus é único, imutável como as suas próprias leis. E aí Kardec vai trazendo essas verdades para nós. A existência, os atributos de Deus. Richard Simonetti conta para nós, e outros autores, uma história muito simples, mas que retrata bem esse processo que o codificador nos fala, que o homem, o espírito imortal que nós somos, está caminhando para compreender, à medida que vai evoluindo, esse ser superior e as suas leis. Ele conta que havia um garotinho que nunca tinha se aproximado de um avião. Ele nunca tinha visto um avião. Então, quando passava um avião bem longe, bem alto, perto da sua casa, ele ficava olhando, né? E aí, um dia, ele perguntou para o seu pai, qual que é o tamanho do avião? O avião tem qual tamanho? E o pai lançou
a mesma pergunta para ele. Qual o tamanho que você acha que tem um avião? Aí ele fez assim com o dedinho dele, né, com o olho. O avião passando, ele olhou, deve ser deste tamanho, né? Ele olhando da ótica dele, do tamanho dele, é mais ou menos deste tamanho. E o pai não disse nada. Falou, tá, é o tamanho que você enxerga o avião. E deixou. Tempos mais tarde, o pai, querendo ensinar, dar uma lição para o seu filho, o convida para ir a um aeroporto. Quando chega lá, que o menino começa a se aproximar, ele viu um avião imenso, ele ficou admirado e disse, pai, mas o avião é muito grande, é muito maior do que quando eu estava distante dele. É mais ou menos isso que Kardec nos fala. À medida que o espírito se aproxima das leis divinas, se aproxima intelectualmente mesmo da grandeza desse ser supremo, nós vamos percebendo a grandeza de Deus na nossa vida e em tudo que nos acontece. É um processo de evolução. Mas de todos esses conhecimentos que a doutrina nos traz, que Davi vem falando lá desde o Antigo Testamento e outros tantos salmistas, nós vamos encontrar no Cristo, em Jesus, a melhor e maior e mais perfeita definição, vamos dizer assim. Quando ele vai nos ensinar, através da sua lei de amor, nos ensinar que Deus é Pai. Nunca havia sido dito à humanidade, Deus é Pai. Com todo o sentido desta palavra, no sentido de quê? De amor, de proteção, de generosidade. Quando nós lemos esse capítulo 2 de A Gênese, o primeiro capítulo, as primeiras questões de O Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que tudo isto resume nesta pequena palavra que Jesus nos ensinou a dirigir ao Pai, pelo doce nome de Pai, Pai Nosso, esse Pai generoso. Leon Denis, grande escritor, autor de vários livros que vale a pena a gente ler, estudar, ele, no livro O Grande Enigma, ele vai trazer para nós, no capítulo 5, um capítulo inteiro a nos falar desta grandeza de Deus. E só um trechinho, porque fica aí como dever de casa para a gente, pegar o livro, né, e a gente esmiuçar, estudar bastante, ler e reler em casa, o Grande Enigma, ele vai dizer para nós assim, Deus é soberano a tudo. O ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, se nós chamamos esse ser soberano de Deus, é por falta de um nome maior, como nos dizia Vitor Hugo. Por falta de um nome maior, vamos chamar de Deus, de Pai, infinitamente bom e soberano a todas as coisas. A questão de Deus, diz ainda Leon Denis, é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre as nossas cabeças e cuja solução se liga de maneira estrita e imperiosa ao problema do ser, do destino, da vida individual e de toda a vida social. Para elucidar este tema, Deus, temos agora recursos mais elevados. Essas pequenas informações que falamos, que hoje o homem, com todos os seus aparelhos, já consegue perceber estrelas, defini-las, saber as distâncias de um, de outro. Para elucidar tal assunto, que agora nós temos melhores recursos, melhor do que Davi, temos um ensinamento também daqueles que deixaram a terra, dos espíritos. Eles vêm a nos dizer que, além de nos falar, olha, a vida continua, o que morre é apenas o corpo físico, o que transforma, aliás, é o corpo físico, tudo isso está repousado nesse edifício maior que é a existência de Deus. Então, além da revelação, além de toda essa observação, nós temos a existência de Deus como uma revelação.
dos espíritos superiores, né? Que vem, além do túmulo, nos dizer que o mundo pertence a Deus. Tudo está numa ordem perfeita. E a existência desta potência maior, desta potência suprema, é afirmada por todos os seres, lógico, de acordo com a sua percepção, com o seu grau de evolução. E aí a gente compreende tudo isto. Mas e agora? Quais as consequências deste conhecimento? Como sempre a Iralda diz que Jesus afirmou, né? Agora que conheceis estas coisas, bem-aventurados se as praticares. O que eu preciso praticar? O que eu preciso viver, uma vez que ao longo da trajetória da minha evolução, eu já tive os profetas, eu já tive Jesus, eu tenho a doutrina espírita nos falar deste ser supremo, autor e mantenedor de todo o universo. Qual a consequência disto para a minha vida, para o meu cotidiano, para as minhas relações uns com os outros? A primeira consequência é esta que a ótica da doutrina espírita nos traz, a consequência da fé raciocinada. A consequência de compreender que nós temos um Criador, nós temos um Pai. Em situação nenhuma da nossa vida, de encarnados ou desencarnados, nós estamos sós. Nós temos um ser supremo que nos criou e que existe um objetivo para esta criação, para a nossa existência, para a nossa presente encarnação. Deus é perfeito, nos fala a doutrina espírita. Isso por falta de um termo maior na língua portuguesa. Deus é perfeito. E ele, então, a consequência é essa, da fé, de compreender que Deus, na sua grandeza, não está preocupado em castigar ou premiar uns e outros. Deus não está preocupado se eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo no sentido de punição. No sentido que outrora, com todo o conhecimento que a gente foi aprendendo com outras religiões, de que Deus deveria ser temido. Não. O Deus que a doutrina espírita nos traz é um Deus de amor e não de temor. E a maior consequência é esta, que Deus nos dá oportunidades. Deus nos dá, como nos diz Emmanuel, corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Toda corrigenda nos faz crescer. Não é castigo, é oportunidade, na busca da nossa própria felicidade. Então, tudo que nos acontece acontece para o nosso bem. Tudo concorre para o nosso bem. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus disso não tenha conhecimento. Nós vamos encontrar no Evangelho, nos lembrando, olha, observe os lírios do campo. Observe as aves dos céus. Elas não tecem, os lírios. Os animais, as aves, elas não juntam em celeiros. No entanto, o Pai cuida de cada uma delas. Cuida de cada um de nós que fazemos parte desta criação. Tem um trecho de uma música gospel que eu gosto muito, muito bonita, que ele vai dizer assim: descansa nos braços de quem te quer bem, porque o Pai não despreza o clamor de ninguém. Batei e abrir-se-vos-á. Foi a afirmativa de Jesus. Pedi e obtereis. Mas nós precisamos compreender o que é este bater, que movimento é este nessa direção do Pai? Que esforço é este que eu preciso fazer? Uma outra consequência, também tão importante quanto esta, é a consequência de que Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo criou, lá
na lei de adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar dessa nossa relação com Deus. E ele vai trazer várias questões acerca da vida contemplativa, da gente ficar simplesmente olhando e contemplando a este Pai, sem uma consequência prática na nossa vida. Que, resumindo, é mais ou menos uma frase que eu cheguei a notar que Paulo Brumano, quando esteve aqui no aniversário da Associação Vicente Pifano, falou, que eu não sei se é dele, se alguém conheceu o autor, por favor, nos diga, que ele disse assim, olha, depois de Deus, tudo que nós mais precisamos é uns dos outros. Ou seja, essas duas consequências, da confiança absoluta no Pai e da nossa relação com o outro, é mais ou menos aquilo que Jesus nos disse. Ele resumiu toda a lei, todo o profeta, nestas duas questões. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Então, depois de Deus, tudo que nós mais precisamos é uns dos outros. Deus quer que o homem pense nele, diz Allan Kardec na lei de adoração, mas não quer que ele pense só nele, nesta vida contemplativa. Isso tem que ter uma consequência na nossa vida. E Richard Simonetti, muito cômico, muito engraçado no jeito de trazer verdades tão sérias, ele traz em um dos seus livros uma questão interessante. Diz ele que uma pesquisa mostrou que 99% dos brasileiros acreditam em Deus. Nós não somos um povo ateu. Apenas 1% da população, segundo a pesquisa, é ateu. E aí, Richard Simonetti fala assim, eu estou muito preocupado. Por quê? Se 99% da população é crente, acredita na existência de um Deus, quem é que anda cometendo violências, mentiras, adultérios? Quem é que está corrompendo ou se deixa corromper ou corrompe? Quem é que está aí no nível de mágoa, de ressentimento, de ódio? Quem é que está indiferente às questões sociais? Quem é que tem preconceitos? Quem? Só 1% da população brasileira? Teoricamente deveria ser, né? Então, quem anda deixando esta sociedade, deixando as relações sociais e familiares, principalmente, com esse nível de dificuldade, não é assistente social. As duas ali gostaram, né? É quem? São os 99% dos crentes, nós, seja qual for a religião que nós estamos abraçando. Aí a gente tem que pensar nisso. E aí a gente volta a Davi, lá no Antigo Testamento. Que Davi se tocou que nós não estamos nos tocando, mesmo com todo este conhecimento. Porque esta crença parece que nem sempre está repercutindo no nosso comportamento diário, no nosso dia a dia, na nossa vida. Também de Richard Simonetti, ele conta uma história muito interessante de 2 garotos, 2 meninos, um de 10 e um de 8 anos, que eram verdadeiros atrapalhados. Eram 2 meninos que tudo o que acontecia naquela pequena cidade onde eles moravam era atribuído a eles. Com certeza foi aqueles 2 filhos da dona fulana. Tudo que acontecia de errado tinha que ter o dedinho daqueles meninos. E a mãe, não aguentando mais, preocupada com aquela situação, resolveu procurar o padre, pároco dali da cidade, para que ele pudesse orientar, que ele pudesse dar um conselho, fazer um sermão ali na cabeça daqueles 2 meninos. E aí, ela foi conversar com o padre disse, tá bom, eu vou conversar. Traga primeiro o mais novo, vou conversar com ele separado, e depois eu converso com o outro. E assim foi feito. O menino chegou, o padre pediu que ele sentasse ali na sacristia, e o padre,
Um homem alto, forte, de 2 metros de altura, e aquele pirralhinho desse tamanhozinho já começou a ficar com medo, né? E o padre bateu a mão na mesa e disse: menino, onde está Deus? E ele assustou. E o padre voltou a perguntar: onde está Deus? E cada vez num tom mais alto, mais forte. Onde é que está Deus? O menino então não aguentou. Desesperado, saiu correndo, assustado, e escondeu dentro do guarda-roupa, e depois ele foi encontrado pelo irmão mais velho. E o irmão mais velho quis saber: o que o padre te falou que te assustou? E ele então disse: olha, dessa vez nós estamos encrencados. Deus sumiu. E o padre está colocando a culpa em nós dois. Nesse tom de brincadeira, Simonete vai nos falar uma coisa muito séria. Deus anda sumido. Não a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que está presente em tudo e em todos. Mas a nossa percepção desta existência anda sumida, diz o autor. E ele vai colocar assim: essa história nos evoca um problema atual, o sumiço de Deus. Sabemos que esse sumiço real é impossível, mas o que anda sumida é a percepção da imanência divina, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, que tudo exercita de maneira infalível, que a sua justiça é infalível e que ele está presente em todas as coisas. Haverá substanciais mudanças em nosso comportamento, no comportamento humano, quando esse sumiço de Deus for resolvido na nossa vida. Porque o homem, então, agirá considerando que Deus vê tudo. E aí, se Deus vê tudo, diante desse conhecimento, aí eu tenho que parar para pensar. Se Deus está do meu lado, quando eu estou ali andando no trânsito e acontece um problema, Deus está presente quando eu pronuncio um palavrão. Deus está presente quando eu alimentar desvaneio lascivo. Deus está presente quando eu buscar uma aventura extraconjugal. Deus vai estar presente quando eu mentir por conveniência, quando eu cultivar a indolência, quando eu revidar uma ofensa, quando eu pronunciar uma crítica ferina, quando eu disseminar fofocas. Deus vai estar do meu lado quando eu estiver satisfazendo alguns vícios, materiais ou não. Então, não se trata apenas, e quando ele diz isso, é para nós termos temor, como tivemos até outrora. Não é isto. Não se trata de atentar para um juiz que fica ali julgando as nossas ações. Não é por aí. Mas há algo muito mais importante em benefício nosso. Porque quando nós nos conscientizamos desta existência de Deus, da existência celeste, dessa presença na nossa vida, nós teremos Deus como? Nós teremos em Deus o alento para nossas dificuldades, o apoio nas nossas lutas, o consolo nas dores, o remédio para os nossos males, a solução para os nossos problemas, o convite ao bem. Então, desta forma, nos fala Simonete: evitemos o sumiço de Deus, porque ele vai estar sempre presente.